medicina eu vejo muito o contrário, né? As pessoas mandam os currículos, 300 páginas, assim, com tudo que ela já fez na vida desde a primeira fase. Vocês fizeram a mesma coisa? Eu tentei colocar de tudo pra... Você vai ver, você chega no dia, é um negócio meio assustador. Você vê a galera com a Bíblia, assim, esperando pra entrevista. Aí você olha aquela Bíblia e você fala, o meu tá meio fino perto desse negócio. Não, o pessoal traz um livro, assim, ó. Você fica, meu Deus, ele arrumou tempo pra fazer tanta O coisa. meu Esses dois aqui, pessoal, é o Gustavo Martinhago, que foi meu monitor. Ele é um cara muito bom, o bicho sabe muito, me ensinou muito. E a Tati também faz resumos que são famosos na nossa universidade aí, e todo mundo usa muitos resumos dela, ela se formou e continua usando e tal, é muito legal. Eu convidei eles aqui hoje para falar um pouquinho sobre o curso de medicina, sobre a experiência deles com a aprovação na residência, e vou tentar extrair o máximo de informações que eu consigo deles para passar para vocês. Então, pessoal, podem se apresentar aí. Obrigada primeiro pela oportunidade, Vini, da gente estar aqui. Meu nome é Tatiane, eu sou formada na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou natural de Curitibanos, no interior de Santa Catarina. E atualmente eu estou fazendo residência de oftalmologia aqui na Unifesp, em São Paulo. E, como o Vini já falou, eu sou o Gustavo, também sou formado na UFSC, sou de Cascavel, no Paraná, e hoje sou R1 de Clínica Médica aqui na Escola Paulista, na Unifesp. Espero que a gente possa aí ajudar vocês com algumas informações, discutir algumas coisas com vocês aí, os seguidores da Medicina. Só para esclarecer, assim, vocês passaram a residência aonde? Então vamos lá, né? Exatamente. A gente selecionou as provas que a gente ia fazer no fim do ano, né? Algumas provas que bateram, algumas que a gente optou por não fazer, acabou escolhendo as que a gente ia fazer, e das que a gente escolheu, a gente teve sucesso lá em Campinas, na Unicamp, e tivemos sucesso aqui na Escola Paulista. Por ser em São Paulo, pela capital, acabamos escolhendo aqui a Escola Paulista, mas seria uma ótima escolha também se a gente tivesse optado por Campinas e tivesse ficado lá em Campinas, com certeza. Entendi. Tu passou para clínica médica e a Tati para oftalmo, é isso? Isso, eu prestei clínica médica em todos os lugares, a Tati oftalmo em todas as provas também. Até já para começar as perguntas aqui, o Fritzen mandou a pergunta, né, que eu acho que já cabe aqui bem no momento. Por que é que vocês escolheram São Paulo e não Floripa ou um lugar mais próximo à casa de vocês? E a motivação foi a excelência do lugar, a história, mentores, isso? Podem ser bem específicos e falar os motivos pessoais de vocês mesmo. Foi todo um processo de convencimento, né? Porque a Tati sempre teve o medo de ir para longe, de vir para tão longe de casa, ficar mais longe da família. Mas, na verdade, o objetivo sempre foi, assim, vir para um grande centro, com um centro de referência, com acesso a mais recursos, acesso à tecnologia, acesso aos grandes centros, onde estão os grandes nomes de cada área, né? Isso sempre foi uma coisa assim, que eu sempre tive vontade. Eu vi bastante colegas vindo para cá, tendo esse objetivo. Falei com bastante gente que teve essa experiência. O pessoal recomendou bastante a experiência de você poder vir para um grande centro, poder aprender num grande centro. Então, a gente acabou fazendo essa opção de vir para cá. Acabei nem fazendo prova em outros lugares, que era o meu objetivo mesmo. E a Tati, acabei convencendo ela de tudo isso que eu falei durante o processo de inscrição das provas, durante o processo de preparação. Ela acabou cedendo e concordando com isso. Que eu sempre fui muito caseira. Eu gosto muito da minha família, sou muito ligada na minha família, mas levando em consideração tudo isso, de você estar num grande centro, o volume de pacientes que é muito importante nesse momento de aprendizado que a gente tá, você poder atender diferentes pacientes, para você poder atender nos diferentes tipos de ambulatório da área que você quer, você ter o contato tanto com os teus mentores, os professores, os outros especialistas que são grandes nomes no Brasil de cada área. Então, é uma oportunidade única, a gente teve que vir atrás, né? Entendi. E vocês passaram direto da facul, fizeram um cursinho? Como é que foi esse processo aí? Como a gente é turma de segundo semestre, a gente formou no meio do ano, né? Então a gente formou no meio de 2019. A gente fez nos últimos 2 anos de preparação das provas, a gente fez cursinho para preparação para residência. Então a gente fez nos últimos 3 semestres da faculdade, nesse último semestre entre a formatura e as provas de residência. Então a gente ficou 6 meses aí sem fazer nada assim de faculdade. A gente estava trabalhando, mas e estudando, se preparando, fazendo preparação final para as provas no fim do ano, né? A gente fez os 2 anos do cursinho, né? Então, entendi. Vocês fizeram os 3 últimos semestres da faculdade, e esse último semestre entre a formatura, que foi no meio do ano, e as provas no fim do ano. Foi na 11ª, 12ª e os 6 meses depois da formatura. Entendi. Podem falar qual cursinho que vocês fizeram, não tem problema não. A gente fez o Med Curso e o Med, né? E o Med. Pacote. Entendi. Daí primeiro foi o Med Curso e depois o Med, é isso? Exatamente.
Entendi. E vocês acham que ajudou muito, pouco? Se vocês tivessem estudado sozinhos, seria talvez mais prático? Então, eu acho que fazer o cursinho vale muito a pena, porque todo conhecimento que a gente adquire na faculdade, por mais que a gente consiga utilizar, ele não é voltado para a prova. Quem faz prova não é quem está pensando na prática, na vivência do dia a dia. Então, a prova cobra muita decoreba, cobra muita classificação, um tratamento que às vezes, quando a gente está no Hospital Universitário do SUS, não é disponível, não é isso que a gente aprende na prática, mas a prova, o cursinho, ele ensina isso. Uhum. E a questão de você ir lá assistir, eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de ter a rotina, assim, aí tal dia sou obrigado a ir lá para assistir. E você cria a rotina tal dia, porque tem gente que às vezes fica em casa e daí, hoje eu tenho tal coisa, eu não vou estudar hoje, não vou assistir o Medicel, vamos dizer assim, hoje. Aí vai pulando e vai acumulando. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Quem gosta mais, tem gente que gosta mais de ir lá e assistir a aula, tem gente que gosta mais de ir em casa mesmo, podendo pausar, tudo. Meu perfil foi de gostar mais mesmo de ir lá assistir a aula, ter esse dia fixo para ir lá estudar e usar os outros dias para revisar mesmo. Entendi. Você meio que se obriga a criar um cronograma, né? Porque você tem aula toda semana, então você tem aqueles dias para vencer aquele conteúdo. Não necessariamente ler toda a apostila, né? Porque isso nem sempre é tão bom, mas você vai lá, assiste as aulas e tem aquela semana para ver aquele conteúdo e talvez rever alguns conteúdos de semanas anteriores para você ir revisando isso também, não deixar isso passar, né? Mas para mim foi muito bom também pela questão de se criar uma rotina, mas em alguns momentos realmente as aulas são cansativas, então você tem que saber conciliar bem ali, entender qual é o seu perfil de preparação, assim, para você poder se guiar bem, assim, e ver o que vai ser melhor para você, né? Até porque tem uma diferença de custo bem razoável entre as opções, né? Exato. Pois é, esse que vocês fizeram, o presencial, ele é muito mais caro, né? Eu acho que, não sei se é 10 vezes mais caro, mas eu acho que deve ser mais ou menos isso. É bem mais caro e tem tudo isso. Então, é coisa que vale a pena ser bem pesado, assim, se vale a pena realmente fazer os 2 anos. Isso a gente até, em alguns momentos, a gente perguntou, será? É difícil a gente saber, porque não tem como a gente saber se teria dado certo ou não fazer só um ano, não fazer diferente, né? Foi uma escolha que a gente fez lá. Felizmente deu certo pra gente, a gente se adaptou bem, mas é bem cansativo. É uma rotina que fica bem cansativa, assim, das aulas, das apostilas. É bom por esse motivo, que você acaba se obrigando a criar essa rotina, né? Se você deixa para assistir os vídeos, muitas vezes você acaba não conseguindo cumprir aquele cronograma. Se você for uma pessoa, acho que tem uma disciplina boa, eu acho que vale a pena você monta seu cronograma, segue ele bem certinho, acho que pode dar certo também. Show! Agora, falando um pouco, talvez fugindo até do foco residência em si, eu queria saber como que vocês estudavam no geral, assim, durante a graduação e também, vamos tentar separar, assim, como vocês estudavam durante a graduação e como vocês estudavam para a prova de residência. Eu até coloquei ali no documento que eu fiz, que eu queria que vocês fossem bem específicos, assim, por exemplo, o que vocês faziam depois de uma aula de qualquer coisa da clínica médica, depois de uma aula da cirúrgica, depois de uma aula das básicas, como que vocês faziam para manter as informações a longo prazo? Vocês usavam resumos, flashcards? O que vocês faziam? Porque, assim, é um problema que eu acho que todo mundo passa na medicina, e eu até discuto com os meninos e sempre falo isso, que a gente pesquisando sobre aprendizado e tudo mais, chega na conclusão de que entender na medicina não basta, né? Porque é muito fácil só você entender as coisas. Agora, o problema é você conseguir decorar essas informações a longo prazo. Isso que é difícil, eu acho que é o problema da maioria das pessoas. Então, eu queria saber como é que vocês faziam isso. Primeiro, vamos fazer, então, durante a graduação. Como é que vocês faziam para reter as informações, assim? Tá, então vou falar primeiro. Além do resumo que eu estudava, eu gostava de, depois da aula prática, chegar em casa e revisar aquilo que eu tinha visto na aula prática. Então, se tinha uma aula de raciocínio clínico com paciente com insuficiência cardíaca, eu anotava no caderninho, no bloquinho que eu tinha, chegava em casa e revisava insuficiência cardíaca. É muito difícil da gente guardar muita informação, assim, clínica e saber reconhecer, porque o contato com a prática é muito pequeno. Depois, no internato, o salto do aprendizado não tem nem como medir, assim. Deixa eu te perguntar já, aproveitando o gancho, Tati, quando tu fazia esses resumos, anotações e tudo mais, tu chegava a revisar depois ou ficava meio que esquecido, assim? Desculpa, é que travou um pouquinho, eu não consegui entender tua pergunta, Vi. Eu questionei, quando tu fazia esses resumos, tá travando agora? Não, agora tá... Beleza. Quando tu fazia esses resumos, tu chegava a revisar eles depois ou, tipo, só usava até a prova e depois esquecia total, assim? Então, sendo bem sincera, nas básicas iniciais, depois de um tempo, abandonava assim mesmo. Não, mas na clínica, depois eu gostava de dar uma revisada, assim. Ah, perfeito. Tu indica isso para as pessoas, no caso, que façam isso
na clínica principalmente, no caso, quando chegar no ciclo clínico, sempre que tu fizer um resumo e tudo mais, manter o hábito de revisar, né? Eu acho que isso é muito bom, e principalmente essa parte de você conseguir gravar na tua memória a partir do momento que você viu uma coisa vivenciou. Que eu acho que é muito complicado a pessoa ler uma coisa que ela não tem muita noção, um conteúdo, ter uma aula. É muito diferente de você ver um paciente com aquela condição. Então, é muito mais fácil eu pensar numa pneumonia, ou pensar numa valvulopatia, tendo visto no paciente. Depois você lendo faz muito mais sentido. Então, acho que isso ajuda também. Perfeito. Então, no caso, priorizar as aulas práticas, principalmente para revisar e aprender de fato o conteúdo, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, porque você tem muito conteúdo no teórico, né? E é difícil saber e lembrar desses conteúdos. Agora, quando você vê um paciente na prática, dificilmente, se você estudar aquele paciente depois, você vai esquecer ele. Isso mesmo. Então, eu acho que tem que aproveitar esse momento. Aproveitando o gancho, acho que assim, na faculdade, cada semestre você tem coisas bem segmentadas e acaba que você vai ter em um semestre cardiologia, depois você não vai ter em outro semestre aquilo, vai ser um conteúdo que vai ficar meio isolado naquele semestre e você vai acabar não revendo aquilo. Então, se você não tiver alguma forma de rever isso, esse conteúdo que vai dali vai ficar perdido, provavelmente você não vai se lembrar a hora que você chegar disso para se preparar para a prova de residência, ou a hora que você estiver no internato, você vai ter que acabar estudando tudo de novo, estudando tudo praticamente do zero. O que eu acho que é mais importante, que vai nesse mesmo sentido, são os estágios, assim, sabe? Eu fiz estágio na emergência do HU, fiz estágio na emergência do Celso Ramos, fiz estágio de UTI, e acho que quando você está no estágio, assim, apesar de, tô no 6º semestre, eu já tive cardio, no outro semestre não é uma coisa que eu tô vendo agora, mas você tá lá no estágio, você tá vendo aquelas coisas, você vai refrescando a sua memória de alguns assuntos, querendo ou não, né, quando você tá no ambiente de clínica médica, no ambiente de pronto-socorro, você não sabe o que vai vir, né, você não tem como separar esses conteúdos, então ajuda muito a você ir vendo esses conteúdos e recolocando em prática. Você falou no começo da monitoria, isso foi mais no final do curso, mas é uma coisa que ajuda muito, tanto a Tati quanto eu, a gente fomos monitores, né? E isso é muito legal, porque você estuda antes de ir para lá, você revisa um conteúdo, você ensina, as pessoas tiram dúvidas com você, então você se obriga a saber, você vai revisando aquilo, você vai criando hábito. Mesmo que eu tenha sido monitor de gasto, que era um conteúdo específico, vocês acabavam me perguntando outras coisas, você vai estudando, você vai tentando sempre estar preparado para responder isso e é legal, porque aí você estuda não por uma obrigação, assim, mas você estuda porque você viu um caso clínico, você estuda porque você vai ensinar alguém, então essas são boas estratégias, assim. Porque eu particularmente não gosto muito de ficar revisando resumo e coisa. Quando eu estudava, eu costumo fazer anotações. Enquanto eu estou estudando, eu vou anotando num papel, mas assim, papel em branco, caneta azul, e vou anotando só coisas pontuais, assim, coisas que eu sei que são mais difíceis de lembrar, algum valor, algum score, alguma coisa mais pontual. Normalmente no fim do estudo, um tempo depois eu tento puxar isso da cabeça e tem aquilo ali só para eu ter uma cola, são as coisas que eu tenho que mais tentar lembrar, mas não costumo ler de novo depois, não costumo perder grande tempo fazendo resumo também, porque às vezes a gente gasta muito tempo fazendo resumo e perde muito o objetivo, então... Mas isso eu acho que varia de pessoa para pessoa, tem gente que se adapta melhor a isso ou não. Os flashcards, por exemplo, eu tentei me adaptar, tentei começar a fazer, durou 1-2 meses, não consegui me adaptar, abandonei, mas isso é uma coisa que eu mantenho, assim, tô estudando, tô anotando, anoto algumas coisas pontuais, não gasto muito tempo no resumo e depois tento tirar da minha cabeça, porque se você fica só muito tempo lendo informação, lendo slide, lendo resumo, lendo livro, isso é muito passivo, né? Você vai juntando muita informação, mas você não exige de você. Então, eu acho que você ter um método ativo, assim, aí você vai ter que ver qual é o melhor método para você, né? Se vai ser responder perguntas, se vai ser fazer seus flashcards e tentar relembrar esses flashcards, se vai ser tentar relembrar algumas coisas que você anotou no papel e depois checar. Aí você vai ver o que você vai se adaptar melhor, né? Eu acho que aqui a gente tira de conclusão que cada um tem o seu jeito de aprender, você tem que descobrir, né? Não tem jeito, assim. E aqui pra Tati fica bem claro que ela gostava de fazer resumo, fazer as anotações dela, e às vezes ela utilizava como revisão, às vezes não. Mas uma coisa que a gente percebe com um ponto em comum nos dois é a importância da prática em si, né? De fazer estágios, de vivenciar, ver pacientes, dar depois. Eu acho que isso foi um ponto que vocês dois tocaram aí em comum e que é um dos mais importantes de fato na medicina. Tem até aquela frase que eu acho que foi o Osler que falou que
Você estuda sem livros, você já tá mal. Mas se você não vê paciente, você tá ainda pior. É basicamente isso que diz a frase deles. Enfim, então a gente vê aqui a importância da prática em si e revisar o conteúdo depois, né? Não, ele fica, senão acaba se perdendo, né? Se você deixa ali, não vê na prática, não revisa, não lê aquilo ali, você vai ter que começar tudo do zero, na hora que você for se preparar para uma prova, ou que você for se preparar para enfrentar a vida real. Exato. E assim, chegando agora para a época de residência, daí mudou completamente a rotina de vocês? Como é que era para fazer questões? Podem ser bem específicos também. Tati, você continuou fazendo os resumos? Continuei. Eu acho que é o meu tipo de estudar mesmo. Então eu ia para aula do Medicurso ou do Med, só que ao invés de eu fazer o resumo em casa, como o internato era muito puxado, né, o dia todo, e a gente fazia o Med à noite, o Medicurso ou o Med era no período da noite, então eu anotava a aula. E isso nos cursinhos é muito bom, que eles dão todo o essencial na aula. Então eu anotava tudo na aula, e era isso que eu usava de resumo depois. Eu chegava em casa, revisava esse resumo, ou dava uma lida rápida na apostila e fazia bastante questão. Isso foi o que eu acho que é o que mais faz o diferencial mesmo, fazer bastante questões. No último ano, então, quando estava na 12ª e agora, nos últimos 6 meses que a gente estava trabalhando, depois da formatura, além disso, eu fiz flashcards. E eu acho que ajudou bastante, assim, porque era um método rápido para revisão. Então, eu misturava, não era separado por conteúdo, eu misturava, então tinha de GO no meio de pediatria, no meio de preventivo, no meio de clínica, cirúrgica, e eu levava sempre um pouquinho na bolsa, e onde eu tava, se eu tivesse um tempinho, eu pegava um flashcard, lia e tentava responder, só que além disso, tem gente que só faz a parte da frente, eu escrevia a resposta atrás. Então, às vezes, esqueci tal coisa, eu dava uma olhadinha na resposta atrás, e isso acho que ajuda bastante a resolver. E depois que a gente decidiu quais provas fazer, eu imprimi bastante, na verdade, a gente imprimiu bastante prova das provas que a gente ia fazer. Então, por exemplo, da Unifesp, Unicamp, USP, dos últimos 5, 6 anos, e fazer bastante prova. Porque aí você pega tanto o jeito da banca, quanto o que mais que eles cobram, você vai vendo, assim, o que eles gostam de cobrar, o que eles não gostam, porque de banca para banca varia muito também referência, divergência na literatura, só que é um estudo totalmente diferente do que o estudo para prática, né? Ele é um estudo mais baseado você vai ter que decorar bastante coisa, escala, ele é um pouquinho mais diferente do que a gente vivencia, assim mesmo. Sim, esse negócio que você falou dos flashcards, de juntar vários assuntos, é bem interessante. Inclusive, a gente ensinou como usar o Anki, que é um aplicativo de flashcards. O Fabrício fez um vídeo ensinando como usar e tudo mais. E se você lê as orientações sobre como fazer os seus próprios flashcards lá no Anki, ele fala justamente que quando você cria decks, né, baralhos, você não deve criar baralhos separados. Por exemplo, eu estou estudando que nem você fazia, né? Não vou fazer um baralho só com flashcards de gineco ou só com flashcards de pediatria. O ideal é que você faça um baralho com flashcards de medicina, porque isso vai embaralhar as informações na sua cabeça e vai fazer com que quando você responda os flashcards, isso fique muito mais intrínseco, fique muito mais gravado, porque é muito mais difícil de você puxar os conteúdos. Quando você faz os flashcards só de pediatria, você já está dando uma facilitada para sua cabeça ali. Então, acho que isso que você falou de variar as matérias e tudo mais, deixar tudo embaralhado, assim, ajuda muito na hora de memorizar. Até porque, quando você precisar dos assuntos na prática, eles não vão vir, hoje só vai vir pacientes da pediatria. Não é assim que funciona na vida real, né? E você, Gustavo? Então, muda bastante, né? Porque você cria essa rotina. Eu, assim, não zerei todas as apostilas, longe disso, não li todas as apostilas, mas com certeza eu fiz a maioria das questões de todas as apostilas. Eu acho que esse é o principal objetivo, assim, eu acho que tem que ser fazer questão. Pelo menos para mim é um dos jeitos que eu mais aprendo. Não fazer a questão por fazer, né? Você ter o comentário daquela questão, entender o conteúdo que foi cobrado naquela questão, entender por que você errou naquela questão, se você errou. Muitas vezes, se você não errou aquela questão ou erra repetidamente o assunto daquela questão, você aí sim pega e volta o capítulo, vai reler o capítulo, vai fazer suas anotações, vai ver aquele conteúdo, por que você está errando, vai entender aquilo. E para revisar, eu acho que nessa reta final aí, o melhor jeito acaba sendo fazer prova de instituição mesmo. Você pega a prova na íntegra, vai fazer, porque ali você tem todos os conteúdos e você consegue ver ainda, tentar identificar quais são os pontos fracos que você ainda dá tempo de melhorar, que você precisa corrigir. E é importante você ter foco, né? Você saber
para onde você quer prestar, qual a instituição. Eu quero prestar a Anhiggs, então eu vou pegar a prova da Anhiggs e vou estudar essa prova e vou saber qual é o jeito da prova da Anhiggs, que é uma prova que tem um jeito bem peculiar. Vou fazer a prova da Unifesp, eu pegar essa prova e eu entender o que é cobrado. Até porque tem alguns conteúdos assim que todo ano estão em certas provas, não são conteúdos que frequentemente estão nos cursinhos, mas que você, sabendo esse estilo da banca, sabendo que isso é cobrado todo ano, assuntos que são repetidamente cobrados, você consegue se preparar e ter o foco na instituição que você quer, né? Tem gente que chega no fim do ano e se inscreve em 10, 15 provas, acaba não tendo o foco adequado. O processo todo é cansativo de viagem, de hospedagem, prova prática, caro e cansativo, né? E a pessoa acaba não tendo foco adequado. Então, às vezes, é melhor você selecionar ali 4, 5, foram quatro instituições que a gente selecionou, né? Fazer essas provas, algumas nas fases bateram, então mas você tem o foco daquela prova, você sabe como aquele conteúdo é cobrado naquela prova, você usa as provas antigas dessas instituições para poder fazer suas revisões e fazer. De vez em quando, claro, tem um conteúdo assim que eu acho que não está ficando tão fresco na minha memória. Aí vale a pena, para mim, pelo menos, eu senti que valia a pena, vamos voltar a fazer aquelas questões. A doença exantemática não é uma coisa que está tão fresca. Eu vou pegar aquela apostila, vou refazer questões, fazer mais questões daquilo para revisar, mas era assim que tu voltava? Tipo, você falou que quando você sentia que estava errando algum conteúdo, você voltava para corrigir esse problema. E como é que você corrigia? Você fazia questões de novo? Então, assim, se você está fazendo questão ali, você está errando, ou você pega, eu às vezes pegava a apostila mesmo, estou errando muita coisa disso, vou pegar a apostila, vou dar uma lida especificamente nesse assunto. Mas eu acho que mesmo que você tá errando, deu a lida nessa apostila, mesmo que você tenha dado essa lida, é importante que você volte a fazer essas questões e ver se você teve esse progresso, né? Você saber se você conseguiu suprir essa deficiência que você estava tendo, se você começou a acertar essas questões que você estava errando, se você tirou suas dúvidas e para você não ir acumulando dúvidas e conteúdos que você não está tão afiado aí no processo. Né? Perfeito. Vocês erravam, vocês davam um jeito de gravar elas em algum lugar, fazer alguma coisa assim? Para, sei lá, na véspera da prova, fazer todas as questões que vocês erraram de uma vez? Eu tinha um caderno que eu anotava, por exemplo, enquanto estava, isso não é as questões, porque as questões das apostilas são questões de várias instituições, né? Mas, estou fazendo a prova da Unifesp, eu vi que tal ano ali foi cobrado um conceito específico de tal coisa, que era um conceito que eu não tinha. Então, eu ia lá e anotava, assim, coisa de 1, 2 linhas, um conceito, alguma coisa. No final, não deu grandes anotações, deu 3 páginas, por exemplo, mas eu tirei alguns conceitos chaves que eu sabia que já tinham sido cobrados em um ano na Unicamp, por exemplo, e poderiam ser repetidos em outros anos. Já tinham sido cobrados na USP e tinham sido repetidos. Então, acho que você ter essa preparação direcionada, você consegue, na véspera da prova daquela instituição, ter alguns conceitos que você vai revisar e podem te dar 3, 4 questões aí de véspera só de você ter lido esse conceito antes. Entendi, mas então tu não salvava a questão inteira, tu só colocava ali o que tu errou, uma anotaçãozinha e bola pra frente, é isso? O caderno que eu anotava, assim, fazia uma anotação mais curta, assim, de algum conceito, alguma coisa vai assim. embora. Mas a questão especificamente eu não salvava, não. Entendi. Perfeito. Eu não sei se vocês acompanharam os nossos stories ou coisas assim, mas vocês deram uma olhadinha essa semana, mas, cara, a gente foca muito em macete, gente, na Medicine, porque é uma coisa que nos Estados Unidos usam muito, né? Que é os mnemônicos e usam imagens, usam várias coisas. E aqui no Brasil a gente tem alguns macetes aí, tipo aquele Beata famoso, essas coisas assim, né? Mas não é um foco, assim, não tem macete para tudo. E vocês faziam seus próprios macetes, usavam macetes prontos já? Como é que funcionava isso, assim? Vocês conseguem lembrar de alguma coisa, assim? Tipo, de vocês fazendo macetes? Você acaba criando alguns vínculos na tua memória, assim, quando você tá fazendo teu resumo, tá fazendo alguma coisa, você acaba criando alguns vínculos, alguma coisa que naquela situação faz você lembrar. E eu não sou muito boa de fazer macete, não, mas eu gostava de gravar bastante, porque eu acho que me ajudava bastante, assim. Principalmente das classificações, tipo esse da Beata, o BIC, é uns que ajudam bastante a gente a gravar. Perfeito. Eu gosto bastante também, eu uso desde a preparação vestibular, já sempre gostei de usar. Uso prontos, assim, quando esses macetes prontos são fáceis de decorar, porque tem alguns macetes que as pessoas criam que às vezes são mais difíceis de decorar o macete que o Exatamente. conteúdo. E às vezes eu crio também, às vezes criava alguma coisa assim, coisas normalmente não são tão estruturadas quanto esses prontos, né? São coisas mais toscas assim, mas que servem para você criar seu próprio vínculo. Então acho que é legal também você às vezes criar alguma coisa, criar um vínculo
seu também. Perfeito. Agora mudando um pouco o foco sobre, gente, uma coisa bem legal de perguntar, o currículo durante a faculdade de medicina e a importância disso na hora que vocês foram prestar as provas de residência, né? Assim, eles olharam o currículo, não olharam? Como é que é isso, afinal? Eles viram lá se vocês tinham 300 mil estágios, se tinham monitoria em todas as matérias, como é que funciona isso? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu queria que tivessem me falado na faculdade. Eu acho que é muito pouco falado, tem poucas pessoas que sabem. A maioria das coisas que eu fiz foi para aproveitar a faculdade mesmo, em questão de aprendizado, essa questão de estágio, de monitoria e tudo. E a questão do currículo, ele varia muito de banca para banca. Então, o currículo vai ter um peso diferente dependendo da instituição que você quiser. Então, por exemplo, aqui na Unifesp é 10% da nota total. Aí a pessoa diz assim, não vale nada, o currículo não vale nada. 10% é muita nota, e 10% passa você na frente de muita gente, ou te põe para trás de muita gente. Então, assim, das coisas que contam muito, que eu acho que a gente tem que pensar desde o início da faculdade, tinha que saber isso, para poder aproveitar o tempo. Às vezes a gente se dá conta só lá no internato, e daí já não dá mais tempo de correr atrás de tudo isso. Então, as coisas que valem muito ponto no currículo. Monitoria, só que a maioria das bancas coloca assim, um máximo de 1 ano de monitoria. Então, se você tem 1 ano, você ganha a pontuação total. Se você tem 2 anos, não faz diferença, né? Mas isso varia de banca para banca. Estágio extracurricular. Eu acho que o que importa muito que as pessoas não sabem e que é importante fazer no começo do curso é a iniciação científica, publicação de trabalho. Então, você fazer um trabalho, publicar. Claro, tem banca que separa entre relato de caso e uma corte, um caso controle, um tipo diferente de trabalho. Além disso, tem trabalho voluntário, eles avaliam a nota e assim, o pessoal... Claro que tem bancas e bancas, né? Mas aqui na Unifesp, por exemplo, tem fama da banca ser pesada, assim, no cobrar o currículo. De pegar o teu currículo mesmo e olhando e te perguntando sobre o currículo, assim, por que você fez isso? Por que você não fez isso? O que foi o teu trabalho? Tudo isso. O que você aproveitou da tua monitoria? O que você aproveitou desse estágio? Então, eles querem ver mesmo se aquele currículo você fez, se você inventou, tudo isso. Então, acho que eles fizeram essas perguntas para ti, Tati? Fizeram. Assim, eu não fiz iniciação científica, né? No começo da faculdade lá, ninguém me falou, não pensava em currículo, nem sabia disso para prova de residência. E depois chegou no internato, não dava mais tempo. E chegou na minha banca da Unifesp e o pessoal perguntou por que você não fez uma iniciação científica? E daí você fica com aquela cara, tipo, por que eu não fiz uma iniciação científica? Aí você tenta falar das outras coisas que você fez, mas eu tirei uma nota boa, assim. Acho que foi 8,75 ou 9, assim. Foi uma boa nota para o currículo, assim, porque a fama da banca é de dar as notas mais baixas, principalmente para o pessoal de fora. Mas é que você falando assim, parece que por que você não fez iniciação científica, né? Você estava fazendo outras coisas, mas, poxa, o curso de medicina é integral, é o dia inteiro. Aí você tem que fazer estágio, tem que fazer várias outras coisas, tem monitoria para fazer. Por que você não fez iniciação científica? Porque eu também tenho família, eu tenho que comer, tenho que tomar banho, gente, não dá tempo de fazer tudo, né? Tem várias coisas, não dá tempo. Realmente não dá tempo. Eu acho que se talvez eu soubesse disso antes, eu teria ido atrás para fazer mesmo. Mas também tem essa questão de que a banca, ela te cobra isso porque você fez e também ela cobra para ver a tua desenvoltura na frente de uma situação, né? Então, por que você não fez? Para ver a tua reação. Se você vai bloquear, se você vai... Você vai conseguir argumentar com eles, esse tipo de coisa também. Eu acho que importante nessa situação, assim, eu não acho que a pessoa tenha que passar o curso inteiro dela tentando montar esse currículo também, assim, porque eu acho que você tem que tentar fazer coisas que vão te trazer alguma gratificação, de alguma forma, né? Então você às vezes fica muito focado em algumas coisas que talvez não vão te trazer o retorno, mesmo que te tragam um retorno na prova, não vão te trazer um retorno, um bem-estar, alguma coisa assim que você vai estar querendo naquele momento. Então, às vezes, você pode também se sobrecarregar muito, né? É legal você saber desde o começo quais as coisas contam ponto para você ter uma noção, te direcionar. Aqui em São Paulo, especificamente, mas nas outras bancas também, a questão da iniciação científica conta muito e publicação conta muito. Mas tem coisas assim que mesmo que você faça ou não faça, vão te contar ponto. Por exemplo, na Unicamp, eles consideravam, é uma análise bem simples do currículo, assim, são 4 ou 5 itens só que eles levam em consideração. E um dos itens, por exemplo, era se a sua faculdade, se você fez teste de progresso. Quantos testes de progresso? E quantos testes de progresso você fez. Então, assim,
de 5 perguntas que tinham, se você fosse de uma universidade que participa do teste de progresso, você fez 3, 4 testes de progresso, você já tinha 20% de toda aquela parte da avaliação curricular. As outras perguntas, se não me engano, era realmente da iniciação científica, da publicação de trabalho, participação em apresentação em evento científico. Isso acaba sendo as coisas que mais são valorizadas. Mas, assim, normalmente 10% da nota, 5% currículo e 5% a sua arguição do currículo. Então, a forma como você vai conversar com o examinador, explicar por que você fez aquelas coisas é muito importante também. Eu, por exemplo, não publiquei nada durante a graduação. Fiz assim, apresentei trabalhos em congresso, mas nada publicado em revista, que é uma coisa que vale muito. E tirei notas boas nas entrevistas. Então, a forma como você, sempre que você estiver na entrevista, você vai ter que falar do que você fez e não do que você não fez, né? Você vai valorizar tudo que você fez e tentar não valorizar aquilo que você não fez. Então, eles vão te perguntar e você vai tentar valorizar as outras coisas que você fez e valorizar o que você tem para mostrar para eles, né? Perfeito. É uma experiência bem legal você conversar, você montar seu currículo, você tentar e você argumentar ele, é uma experiência boa. Tive as bancas que eu participei tive experiências muito boas nas duas, então foi bem legal. Massa. E quanto aos estágios, assim, por exemplo, a Tati que foi fazer oftalmo, você precisava de estágio em oftalmo especificamente ou eles não estavam nem aí para isso, assim, independente do estágio que você fizesse, valia para o currículo? Então, não foi exigido isso. E também aqui na banca da Unifesp, eu não fiz estágio em oftalmo. E eles não me pediram também, assim, por que você fez? Os estágios que eu fiz durante a faculdade, nenhum foi assim, eu vou fazer tal estágio porque eu quero fazer isso, vou fazer aquilo. O primeiro estágio que eu fiz foi de sêmio, foi quando eu estava na 4ª fase. Foi na emergência do HU, eu acho que foi um dos estágios que eu mais aproveitei. Você consegue começar a colocar na prática aquilo que você aprende na semiologia. Depois eu fiz estágio na Liga do Trauma, eu fiz estágio na cirurgia pediátrica também, então era tudo que eu achava que eu ia aproveitar naquele momento. Nunca foi pensando em montar o currículo. E o estágio extracurricular que eles cobram mesmo é tipo você ter feito um estágio mesmo, você ter feito um estágio, independente de qual. Claro que se você falar, eu fiz um estágio em oftalmo, quem sabe deu uma valorizada, assim, pra eles, né? Mas não foi uma coisa que foi exigida, não. E horas? Eu não me lembro, assim, porque da Unifesp, da Unicamp, não tinha, assim, estágio extracurricular número de horas. Da Unrix, eu sei que tem uma quantidade X de horas que você tem que ter o certificado. E o importante também lembrar é que tem que guardar os certificados, porque as bancas pedem para levar cópia ou certificado original no dia da entrevista. Eu nunca vi eles conferirem, assim, mas eles pedem para levar. Entendi. E eles leem seu currículo, eles realmente leem, porque você entra lá, eles vão te perguntar as coisas que estão lá, eles vão folhear, nas duas, tanto na Unicamp quanto na Unifesp, eles viram isso e fizeram perguntas bem específicas sobre assuntos que tem ali dentro. Então, você monta o seu currículo com tudo aquilo que você fez. Claro, acho que não vai ter diferença se alguém fez 3 estágios, alguém fez 6 estágios, porque vai acabar pontuando isso da mesma forma na grande maioria das bancas. Mas você vai colocar tudo que você fez ali e vai tentar valorizar aquilo que tem ali para mostrar para eles por que você é o melhor candidato que está ali, né? Exato. Eu até ia perguntar isso para vocês, porque assim, eu tenho um monte de amigo na engenharia, e na engenharia o viés de currículo que se tem é bem diferente do da medicina. Porque na engenharia a ideia do currículo é uma folha A4 com o mínimo de informações possíveis. O mínimo. Tipo, o cara tem que colocar o olho naquela folha e ele tem que ver quem você é. Entendeu? Essa é a ideia do currículo na engenharia. Agora, na medicina eu vejo muito o contrário, né? As pessoas mandam os currículos, 300 páginas, assim, com tudo que ela já fez na vida desde a primeira fase. Vocês fizeram a mesma coisa? Não sei, porque isso é da medicina, assim. Se fosse para fazer agora, eu faria tudo que eu já fiz na minha vida, assim, eu colocaria. Eu tentei colocar de tudo para tentar deixar, porque assim, você pega, você vai ver, você chega no dia, é um negócio meio assustador, você vê a galera com a Bíblia, assim, esperando pra entrevista, aí você olha aquela Bíblia e você fala, o meu tá meio fino perto desse negócio. Não, o pessoal traz um livro, assim, você fica, meu Deus, ele arrumou tempo para fazer tanta coisa. O meu tá meio fininho, mas você vai colocar tudo que você colocou ali, tudo que, eu acho que você coloca tudo aquilo que você acha que eles podem valorizar, assim, sabe? Algumas coisas você pode... isso eu acho que não tem tanta importância, talvez tire. Mas acho que tudo que você fez que pode ser valorizado ali, mesmo que não esteja explicitamente escrito no edital que aquilo vale ponto, se você acha que aquilo vai pegar bem, foi uma coisa legal que você fez, acho que vale a pena você colocar. Por exemplo, aqui na Unifesp, eles me perguntaram uma coisa que não tinha no edital, não coloquei.
eles me perguntaram especificamente se eu tinha feito alguma ação solidária, humanitária, assim, durante a faculdade. Foi uma coisa assim que eu até me perdi um pouco na hora da resposta, porque não era uma pergunta que eu estava esperando, não era uma coisa que eu tinha colocado no currículo, e eles me perguntaram. Assim, varia muito. Eles deram uma lida no currículo, fizeram algumas perguntas, depois disso já começaram a fazer perguntas relacionadas à vida pessoal, o que você gosta de fazer, o que você faz no seu tempo livre, coisas assim que você tem que estar preparado para tentar se diferenciar nessas perguntas também, né? Não responder aquilo que todo mundo vai responder, porque aquilo não vai te fazer eles chamarem a atenção, te darem uma nota maior do que eles deram para os outros, né? Ah, legal isso, eu não sabia. Então, pela ideia que você tá me passando aqui, é que literalmente a entrevista é quase uma conversa mesmo, assim, os caras vão te perguntando o que você gosta de fazer. Eu vou aproveitar, só porque eu vi que vocês são parceiros do pessoal da Medley e vocês têm as publicações em conjunto ali, eu vou aproveitar para fazer o merchan, mas as dicas deles para entrevistas te deixam muito bem preparados, assim, tanto para a prova prática, eles têm um curso sensacional, mas como do assunto agora que a gente está falando da entrevista, é muito bom, porque eu também não tinha muita noção de muita coisa que era, e você preparando, vendo os vídeos com eles ali, você chega sem ser, pelo menos eu não fui surpreendido em nenhuma das entrevistas, assim, você chega e você realmente, o que eles te perguntam, você sabe que você podia ser perguntado daquilo, você já tem uma noção do que você vai poder responder daquelas perguntas, então para mim foi muito bom, foi uma coisa que a gente fez. Tu comprou o curso dele, Gu? A gente fez o curso de prova prática, o CR Medley, e o de entrevista, que a gente fez, acho que um mini curso gratuito, né? Foi gratuito. E foi suficiente, assim, achei que foi, a gente não estava com tanto tempo, não sobrou tanto, a gente não se organizou tão bem na questão de tempo, mas eles têm também um curso pago que deve ser ainda melhor, muito, muito bom, porque os produtos deles são eu acho que fez diferença, assim, você ter uma noção do que você pode ser perguntado, o que eles fazem, algumas bancas fazem de pegadinha, assim, para ver se você se entrega ou para ver se você se perde, fica nervoso e não sabe responder. Eu acho que ajudou bastante isso também. Porque além da questão do teu currículo, eles conversam para ver como que você é como pessoa. Eles querem ver a situação de liderança, então... Mas varia muito de banca para banca. Na Unicamp, a minha entrevista durou 5 minutos. Aqui na Unifesp, a minha entrevista durou 23 minutos. Então, eu fiquei muito tempo conversando com a banca. Caramba. Mas foi bom, foi uma conversa, assim, agradável, assim. Eu acho que é legal você, tudo. antes de ir para a entrevista, você conversar com alguém que passou pela mesma banca que você, que vai ter essa mesma... Que isso tende a seguir um padrão, né? Então, você já vai mais preparado também. Conversei com quem já tinha passado pela banca de clínica médica aqui da Unifesp, conversei com quem já tinha passado pela banca de clínica médica da Unicamp, para ver como era o processo. Isso ajuda a tranquilizar também, você não ser pego tão de surpresa, né? Porque assim, o seu currículo vai valer 50%, a sua arguição ali vai valer 50% dessa nota desse um ponto que vale a entrevista e o currículo. Então, é tão importante quanto você ter uma publicação é você saber se expressar bem, saber convencer eles de que você é o melhor candidato ali, né? Legal. Uma última coisa que faltou aqui é diretoria de liga, essas coisas assim, eles Eu tava pensando nisso. Isso eles valorizam também. Não a participação em aulas de liga, mas principalmente em diretoria. E se a liga fez alguma coisa a mais, tipo... Evento científico. Desenvolveu uma jornada ou fez uma semana acadêmica, esse tipo de coisa relacionada à liga. Porque eles querem ver essa questão de liderança, né? Se você tem... até foi uma coisa que me falaram na banca da Unifesp mesmo. Assim, o que no teu currículo que indica que você teve liderança. Então, essa questão de participar de diretoria de liga, de organizar evento científico, publicação, essas coisas todas são consideradas, assim. Entendi. Assim, então, o resumo da ópera aqui que vocês me falaram é que tem que construir um bom currículo, de fato, né? Porque eles vão perguntar se vocês fizeram iniciação científica, tiveram publicações, se você participou de estágios. Aí, na questão específica dos estágios, a gente conversou que o número de horas depende da banca, que o estágio, obviamente, vai valorizar se você quer oftalmo, um estágio de oftalmo, mas não necessariamente precisa ser, eles só vão olhar se você fez estágios. Mas, enfim, eu acho que a ideia, no geral, é você mostrar que você foi uma pessoa ativa durante a graduação. Me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso mesmo, né? Você estava participando das coisas e quando eles te perguntarem, você saber o que falar sobre aquilo, né? Porque não adianta lá você ter uma publicação sobre toxoplasmose na gestação e os caras te perguntarem alguma coisa e você não saber nem o que é isso, né? Eu acho que essa é a ideia, né? É bem isso mesmo. Exatamente. Voltando lá para o assunto que eu, antes de iniciar a chamada, que tinha tocado
nisso com vocês era o das questões. Pelo que eu entendi, então, vocês começaram a fazer questões de fato só quando foram estudar para residência. Durante a graduação, vocês não faziam questões, então? Não. Na verdade, assim, você não tem acesso a esse material muitas vezes porque as questões estão no aplicativo do cursinho, estão na apostila do cursinho, então você acaba não tendo por onde fazer essas questões enquanto você está nesse ciclo de preparação, não está no ciclo de preparação quando você está ali da quinta ou oitava fase, ou desde a primeira ou oitava fase. Então, você não tem por onde fazer isso, muitas vezes você acaba não fazendo por causa disso mesmo. Você acaba vendo prova antiga, muitas vezes da faculdade, fazendo alguma questão, algum exercício com o professor, mas você não tem esse material específico para esse período ainda. E convenhamos, né, Gustavo, mesmo fazendo as provas antigas, a única informação que você tem, basicamente, é a resposta certa ou errada. Você não tem nem quando você está estudando para residência, o comentário sobre por que aquela alternativa está errada ou por que ela está certa, né? Isso faz toda a diferença. Exatamente. Por isso, daí a nossa preocupação em resolver esse problema e tentar criar esse question bank, né, que é uma coisa tão usada no mundo afora, e aqui no Brasil a gente simplesmente não tem. O único momento que a gente começa a fazer questão de verdade é na preparação para a residência. E assim, me corrijam de novo se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que às vezes a gente deixa de aproveitar os primeiros 4 anos ali de estudo, que a gente já podia estar fazendo questões, justamente porque falta essa organização para o estudante, né? Ele terminar, por exemplo, uma aula, sei lá, teve tireoide, hipotireoidismo na aula de endócrino, aí ele sair lá fazer questões só de hipotireoidismo, sabe? Eu, particularmente, é o que eu mais fico frustrado, assim, quando eu vou estudar, porque não tem essa organização. E vocês acham que se tivesse isso para você estudar agora, teria facilitado o estudo para residência depois? Não teria? Como é que teria sido? Eu acho que sim, porque a questão, ela ajuda você a fixar. Você vai ler, vai raciocinar em cima da questão e vai responder. Então, é uma forma ativa de te cobrar aquele conteúdo e não só você ficar estudando para a prova, depois que provavelmente você vai esquecer depois que a prova passar, né? Você perde aquele componente só de passivo da aula, de você estar ali só recebendo informações e você tenta se cobrar aquilo depois, né? E acho que fazendo isso desde o começo você tende a ter uma bagagem mais acumulada. Na hora que você chegar para se preparar na reta final ali, você já tem algo mais acumulado, mais sólido, assim, para poder seguir. Você já começa a ter o contato mais cedo com essas questões e como as coisas são cobradas também, né? Exato. Então, essa é a nossa ideia, tentar fazer isso. A gente está fazendo o máximo possível, a gente está trabalhando 24 horas por dia, a gente agora na quarentena, e a gente está fazendo questões desde o ciclo básico até o ciclo clínico, onde a pessoa pode ir lá, ela não vai responder só questões de fisiorrespiratória. Ela vai lá entrar em questões de fisiorrespiratória e vai lá de capacidade total pulmonar, tudo isso. Vai ter questões lá, 20 questões desse assunto específico, entendeu? E dentro dessas questões, alternativas comentadas sobre por que está errado, por que está certo. Então, acho que isso vai facilitar muito. E, além disso, a pessoa ganha o bônus de que ela vai poder registrar isso tudo desde o começo da graduação, né? Então, você tava lá Vai poder acompanhar o progresso dela, então, né? Exatamente. Então, você tá lá na 4ª, 5ª fase, você vai poder voltar e fazer só as questões que você errou. Cara, isso vai organizar e facilitar o estudo. Eu não sei se vai aprovar mais as pessoas na residência, porque eu não tenho como falar isso agora. Só vou poder falar isso se realmente as pessoas que estiverem usando o Question Bank depois serem de fato aprovadas na residência. Mas a impressão que eu tenho é que vai facilitar muito o processo. Pelo menos olhando assim. Eu acho que sim também. Eu acho que a tendência é facilitar muito e ser muito bom. Sim, até falando para vocês, a gente fez uma live de lançamento desse produto, gente, e esgotaram as vagas em 15 minutos, assim. A gente abriu 30 vagas do banco de questões. Óbvio que por, 90% do valor, né? A gente vendeu o negócio por com 90% de desconto, 1 ano de acesso. Então, tava um preço imperdível, assim. E tamanha necessidade e valorização das pessoas por esse negócio que elas compraram o negócio em 15 minutos, assim, sumiu todas as vagas. E veio mais gente atrás da gente perguntando, por favor, tem mais vaga e tudo mais. Mas a gente não tem como fornecer mais vagas, até porque no começo do negócio não vai suportar tanta gente, né? Vai ter um limite, tal. A gente não vai ter como pagar servidor para 300, 500 pessoas. A gente pode, no máximo, ali 50 e tudo mais. Então, tem que começar devagar, né? Com certeza. E isso você vai reinvestindo e vai aprimorando a plataforma, né? Essa é a ideia, né? Porque a gente vai ter gasto com isso também, então a gente precisa dar um jeito de
de fazer com que as pessoas entrem para conseguir baratear cada vez mais esse produto, né? Porque, pô, a gente vai ter que pagar programador, técnico de manutenção e tudo mais, vai ser um negócio difícil, mas vai dar tudo certo. Vai dar, velho, com certeza. Vocês estão indo no caminho muito bom aí. Sobre o namoro, né, que é uma coisa mais pessoal, eu diria, durante a graduação e depois, vocês acham que ajuda, atrapalha? Eu acho que isso depende de pessoa para pessoa, assim. Tem gente que namorar atrapalha porque consome muito tempo, mas tem gente que consegue conciliar. No nosso caso, eu acho que também tem que ter o foco comum, né? Quando você tem os mesmos ideais, o mesmo foco, acho que tudo facilita. No nosso caso, não atrapalhou, acho que até ajudou, assim, um apoiar o outro. Para estudar sempre foi bem tranquilo. Se a pessoa te compreender e te estimular a chegar nos seus objetivos, acho que isso é tão bom quanto também. Eu acho que o exemplo de vocês é claramente uma situação em que isso foi excelente, né? Porque, assim, vocês dois se puxaram para tentar estudar para ser aprovado em um lugar difícil e deu super certo, assim. Eu imagino que enquanto um estava estudando, pô, será que essa cidade não vai ser ruim ficar lá e tal? Mas daí você lembrava, pô, o Gustavo vai estar lá, a Tati vai estar lá para me ajudar também. Então isso facilitava, né? Eu acho que nesse caso, os dois estão com o mesmo objetivo, que nem a Tati falou, é o melhor caminho, talvez. Só para concluir o raciocínio, o exemplo de vocês é claramente uma situação que deu certo, porque vocês se puxavam, né, um ao outro, e até talvez a decisão da Tati de fazer residência fora talvez tenha sido um pouco influenciada pelo Gu, pelo que eu entendi, e eu não sei, foi uma boa decisão fazer em São Paulo? Você está gostando da cidade agora? Tá tudo fechado, né, na verdade, tá todo mundo em quarentena, é só casa e hospital, né? Aqui tá... A gente só pode opinar sobre os deliveries. Estamos no olho do furacão aqui, né? Sobre a cidade é um pouco difícil ainda. E até a residência a gente está se acostumando, porque tá muito voltado para essa questão do corona, né? Principalmente a clínica médica, né? Quando vocês começaram na residência? Dia 1º de março. Dia 1º de março. Teve uns 30 dias de residência dentro da normalidade aí, março, e depois de abril já tudo diferente. Até a Tati não estava fazendo plantão nos sintomáticos respiratórios, a gente remanejado para cobrir sala de emergência do Covid, UTI do Covid, então mudou. Mudou um pouco o roteiro. Agora vamos para as perguntas dos nossos seguidores. Olha só, a Isa da BGL perguntou: em que período vocês começaram a estudar residência, né, para essa aprovação? E se vocês fizeram cursinho, se sim, presencial online? Então, acho que vocês já responderam, mas só para salientar, então. Então, foram nos últimos 2 anos antes da prova, né? Foi no 10º semestre que a gente começou. A gente fez cursinho, a gente acabou optando pelo presencial. E acho que é isso, né? Aí o Andy, ter provas antigas é bom até que ponto? É muito bom. Eu acho que para fechar aí o que a gente falou antes já, né? É o caminho. Você focar na instituição, você fazer as provas antigas daquela instituição, conhecer o perfil e fora tudo isso, você aproveitar isso para rever os conteúdos, né? Tem prova assim, tem prova que você vai ver que nos últimos 5 anos caiu aquele conteúdo. Então você sabe que nesse ano vai cair de novo. É uma coisa que a banca gosta de pedir, então vale a pena ver mesmo. Você vai pegando o jeitinho de cada banca, né? Eu acho que talvez aqui ele perguntou até que ponto, né? Se tem um ponto ruim em você ver prova antiga. Eu acho que a Tati falou no meio da nossa conversa que é justamente a diferença entre a prática, a vida real e a prova, né? Porque você estuda um monte de por prova antiga, você entende como as provas funcionam, mas não necessariamente como é a prática na vida real, né? Então, talvez você diferenciar isso na sua cabeça de que, às vezes, o que você está lendo lá nas correções e nas provas não vai ser necessariamente o que você vai fazer na vida real. Talvez esse até que ponto seja o diferente aí. Aí uma pergunta bem interessante da Amanda, que essa até eu quero saber. Amanda Sabadim perguntou: como criar disciplina para os estudos? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, né? Namorar a Tati, porque ela obriga você a estudar. Eu acho que a disciplina, primeiro, você tem que ter o teu foco, né? Você tem que ter o que você quer. Aí, a partir daquilo ali, você vai correr atrás do que você quer. Como que você vai chegar até lá? Aí, você vai fazendo assim, tem que ficar sem assistir Netflix, sem sair, sem se divertir, sem sair com os amigos? Não, mas você tem que ter o tempo
destinado para isso. E fazer a tua rotina, eu gosto de rotina, né? Eu funciono com rotina. Então, você tem a tua rotina de estudos e você separar o tempo para livre para diversão, que todo mundo precisa também. Mas acho que a disciplina é baseada nisso, né? Ter o teu foco, seguir aquilo e fazer o teu esquema de rotina de como você vai estudar. Acho que ajuda. Um método que quando eu estava começando a estudar, que eu achei assim, foi bom por um tempo que eu utilizei, é o método de horas líquidas produtivas. Não sei se já ouviu falar. Não. É assim, você vai, o tempo que você está estudando, você vai marcar esse tempo que você está estudando, mas o tempo que você está exclusivamente estudando. Então, por exemplo, você está lá lendo a apostila, fazendo questão, você anota a hora que você começou, a hora que você parou para ir no banheiro, por exemplo, você anota o horário que você parou para ir no banheiro. Na hora que você voltar, você anota de novo a hora que você voltou. Parou para olhar no celular, parou para ver TV, alguma coisa, você vai anotar o horário que você parou. Legal. No fim do dia, você vai somar quantas horas líquidas você teve de estudo. Você tendo essa informação de quantas horas você conseguiu estudar, quanto você estudou naquele dia, às vezes você passou ali uma tarde estudando, mas da hora que você vai somar isso no fim do dia, deu 1h30 de estudo que você estava realmente estudando e na maior parte do tempo você estava fazendo outras coisas, estava checando o Instagram, estava enrolando. Então isso parece assim uma coisa boa, mas você vê que vai criando uma fome de tentar aumentar isso, diminuir esse tempo que você está perdendo. Você percebe, você vai conseguindo identificar onde você está perdendo seu tempo, consegue aumentar a sua produtividade sem comprometer assim a vida social também, né? De sair, de lazer, de coisas. E daí o tempo que você dedicar para esse lazer, você tem esse tempo e você consegue aproveitar melhor também. Legal. E tu registrava isso, Gu? Tipo, tu colocava no Excel, algum lugar assim? Ou No começo eu tentei fazer uma planilha, assim, que era mais para eu ter uma noção, assim, de tentar aumentar cada semana aquilo, saber quanto estava dando na semana. Então eu tinha uma planilha que eu fazia isso. Depois de um tempo eu comecei a deixar só a mão mesmo, porque daí depois de um tempo você consegue meio que atingir um platô daquelas horas que você tem que estudar. Então daí aquilo foi só cronometrando. Porque para mim é muito difícil, assim, para mim era muito difícil no começo eu me desligar do celular desligado. A Tati tem uma facilidade, assim, ela consegue deixar o celular lá, ficar 5 horas fazendo o que ela tá fazendo lá e depois do fim ela vai lá e confere. Mas eu tinha uma dificuldade, então isso foi legal pra mim, assim, foi uma ferramenta bem legal. Entendi. Então a Tati só desliga o celular e começa a estudar, não precisa ter um método de criar disciplina. Exatamente. O Gustavo já optou mais por gamificar, talvez, essa seja a palavra. Fazer um desafio, talvez, seja uma coisa bem legal. Olhando assim, eu lembro do técnica de Pomodoro, que eu não sei se você já ouviu falar ou já usou, que é que você... Eu já ouvi falar, não cheguei a usar, assim, que você divide em pequenos blocos, né? Exatamente. Para otimizar a concentração. Nunca cheguei a testar, assim, mas tem fundamento, né? Exato. Você refrescar a memória a cada tempo e garante um foco maior, assim, naqueles conceitos, né? Exato. Então, falando um pouquinho mais sobre o que a Tati falou do saber qual é o seu objetivo, eu acho que isso é uma das coisas que faz diferença e uma diferença imensa na hora de você estudar para criar disciplina. Eu acho que essa é a principal resposta ali, tirando, obviamente, se organizar e tudo mais e gamificar o negócio, que nem o Hugo falou. Mas se você achar o seu objetivo de fato, é o que vai te colocar no caminho certo, né? Onde você quer chegar é fundamental. Exato. Assim, como que vocês descobriram que era oftalmo ou como que era clínica, assim? Vocês já sabiam isso desde lá da 10ª fase, quando vocês começaram no cursinho? Eu sempre tive uma noção, assim, de que eu queria clínica médica, tem algumas subespecialidades que eu gosto mais, já tinha uma noção. Sim, sempre gostei de diagnóstico diferencial, dessa parte mais de investigação, e assim, queria uma coisa mais geral, pelo menos agora no começo. Então, durante a faculdade mudei algumas vezes de opinião, mas acabei que voltei para a clínica médica, que foi o que eu quis, assim, mais do começo. Mas acho que a certeza só tem a hora que você começa a fazer e encara aquilo e vê se é realmente aquilo que você quer ou não, né? Às vezes a gente não tem... Até a clínica médica a gente tem um contato maior, mas, por exemplo, a Tati na oftalmo é uma coisa que a gente tem muito pouco contato, então você arrisca, né? Você acha que você gosta daquilo e você vai e enfrenta aquilo para ver se você gosta ou não. É outro mundo, assim, porque antes do internato é muito difícil de você saber. Você pode até achar que você gosta de alguma coisa ou não, mas vivenciando, né? Você vai vivenciando no internato, você vai vendo, assim, as coisas que você tem mais afinidade ou não. Eu comecei a perceber que eu não gostava muito de plantão noturno, não era muito comigo, gostava de atendimento ambulatório, uma das coisas que eu mais gostava era procedimento. Então, procedimento, cirurgia, mas também não fosse cirurgia que demorasse muito. Eu achei que meu perfil se encaixava no oftalmo, assim, por enquanto tá fechando. Entendi. E vocês acham que foi um diferencial quando vocês decidiram, assim, o Gu, vai ser clínica médica e a Tati, vai ser oftalmo? Vocês começaram a engrenar mais nos estudos ou foi aquele negócio, eu vou estudar o máximo que eu consigo porque eu ainda não sei o que eu quero?
Então, sei lá, se eu for escolher dermato, eu já estudei para a especialidade mais difícil, passa em qualquer coisa, então. Eu acho que ter um objetivo final ajuda muito, mas que a pessoa não deve pensar assim, por exemplo, eu vou fazer uma especialidade que é mais fácil, então eu não vou estudar tanto. Exato. Vai que chega lá no final e você decide fazer rádio, dermato, oftalmo, alguma coisa assim, e daí você pensa, meu Deus, devia ter estudado melhor antes. Então eu acho que tem que se dedicar desde o começo. Não tem que ter medo de fazer uma instituição concorrida ou um curso mais concorrido. Se você tiver o teu foco, você for atrás, você consegue chegar lá. E eu acho que é isso. Não precisa, acho que não deve medir o quanto você estuda ou não baseado no que você escolheu. Para a próxima pergunta, critérios que a gente deve olhar, na verdade, na hora de escolher uma residência. Aqui ela está se referindo aos critérios locais mesmo, tipo, não é a especialidade em si, mas a residência local. Ela fala de mentores, essas coisas assim, né? O que é mais importante você olhar? A história do lugar? Se o lugar tem... Eu acho que isso varia muito com quais... os seus objetivos não variam muito com isso, né? Porque você vai... O que você quer, o que você espera da residência, onde você espera ficar depois da residência, onde você quer trabalhar depois da residência. A especialidade, isso muda muito, porque... Tem lugares, por exemplo, mercados que são muito mais fechados que outros, algumas especialidades que têm mercado muito mais restrito, que normalmente são grupos fechados. A anestesia é muito assim, né? Os grupos são muito fechados, você acaba tendo que fazer Normalmente o pessoal que faz a residência naquele serviço tem uma certa prioridade para ficar, para trabalhar naquele centro depois. E outras especialidades não tem tanto isso, então você acaba procurando assim um lugar, vou fazer num lugar num grande centro para poder voltar e ter um bom currículo, ter uma referência boa. Então isso varia um pouco com a especialidade, varia com um pouco o que você quer, varia com um pouco, eu quero prefiro ficar perto de casa, acho que isso vai ser mais produtivo para mim. Eu acho que assim, as grandes vantagens que a gente percebeu nesse pouco tempo dos grandes centros são as pessoas com que você tem contato, né? Tanto chefes, mas principalmente seus colegas de residência, que são pessoas que têm objetivos muito parecidos com você. Tanto R igual, R+, e o volume de pacientes, né? O volume, assim, assustador de casos raros, coisa que você acha que você nunca vai ver, você acaba vendo. Então, acho que são duas boas grandes vantagens na formação, assim, que a residência é isso, né? Volume, é você ter contato com o maior número de coisas diferentes para você ter experiência para manejar isso no futuro. Então, acho que isso está sendo bem legal aqui para a gente. Entendi. Então, você acha que o foco não tem que ser muito... Claro, você deve procurar um hospital bom, um hospital de qualidade, com bons mentores, mas depende muito também do lugar onde você quer ficar. Por exemplo, que nem você falou, se você for escolher anestesia, talvez eu acho que eu já escutei isso para plástica também, é bom que você faça a residência no mesmo lugar onde você quer trabalhar depois, né? Então, exato. É bom você ter uma noção do mercado, da sua especialidade, saber como funciona isso. Entendi. Como é o processo para fazer residência nesses locais? É uma pergunta bem aberta do Matheus C. Ferreira. Eu acho que a gente já deu uma visão geral sobre como que é isso, né? Você tem que construir o seu currículo durante a graduação e depois estudar muito. Preparar para a prova prática, porque normalmente esses grandes centros têm a prova prática que vale bastante da nota, vale 40%, 50% da nota. Acho que não focar tanto na concorrência, né? Porque no dia que você chega para fazer a prova ali, você vai fazer a prova, é uma multidão de gente. Então, você não vê o fim daquela multidão, você tem que independente do número de concorrentes, a nota que você tem que tirar é mais ou menos a mesma, né? Então você tem que focar nos seus objetivos, assim, eu tenho que entregar aquilo que eu me preparei durante o ano para entregar. Então é concorrido, mas você tendo a preparação assim, muda muito pouco a questão da prova, de fazer a prova, de entregar aquilo que você fez durante o ano, você vai fazer num grande centro ou você vai fazer num centro um pouco menor, que também costuma ter bastante gente concorrendo, ainda mais nas especialidades de acesso direto, que costumam ser mais concorridas, né? Então, a gente falou de 2 pilares, então faltou o terceiro, né? Foi prova, aí o currículo, e o terceiro seria a prova prática, que vocês tiveram que fazer também, é isso? Uhum. E daí, o currículo, a Tati falou que vale 10%, dependendo da média, 10% mais ou menos. E quanto que vale a prova prática? 40%. 40% na maioria dos lugares. Nossa, tudo isso! Vale bastante. Aqui na Unifesp é diferente, porque 50% é a prova escrita, 20%, né? 20% uma prova multimídia, que é no computador, assim, mas
Mas é junto com a prova que é prática. no mesmo dia da prova prática, 20% as estações mesmo da prova prática e 10% currículo. Então é bem segmentada assim a nota, né? Caramba, não sabia que era tanto. E vocês ficaram muito nervosos para fazer a prova prática? Eu acho que a gente você entra assim, você faz a primeira, faz a segunda, e você vai dando aliviada, né? Mas você fica nervoso, não tem jeito, né? A gente, na faculdade, a gente treina um pouco com isso, mas é totalmente diferente, né? Você já fica nervoso na faculdade. Acho que a gente ter contato com esse modelo de prova prática na faculdade facilita um pouco, mas não tira aquela ansiedade do momento ali. Então, você tem que estar bem preparado, com a cabeça bem montada, assim, e ter se preparado para isso, saber como reagir quando alguma coisa der errado, né? Vocês fizeram um cursinho ou só viram vídeos, coisa assim? Eu fiz o da Medway, né? O Ah, CR Medway, é o cursinho deles para prova online, para prova prática. É tudo online, é muito bom. Recomendo para quem estiver se preparando para as provas práticas aí, porque ajudou bastante. mas presencial não. Eles têm a opção presencial, mas a gente, como estava morando um pouco longe, era aqui em São Paulo, a gente acabou optando pelo online. Tivemos colegas que fizeram presencial, gostaram bastante, vale a pena. Assim, eu recomendo, é um custo que não é proibitivo, assim, é um preço bem mais acessível que outros cursos de prova prática que existem, mas e ele ajuda bem, ele vai te ajudar a entender como você vai lidar com seus erros, como não errou a primeira estação, como você não se desesperar e perder tudo, né? Tanto Perfeito. aqui, tanto nas duas provas práticas aqui na Unicamp, a gente teve a primeira estação minha aqui na Unifesp, eu não terminei a estação, né? E o tempo acabou antes que eu tivesse terminado as tarefas. Então, se eu tivesse deixado, por exemplo, aquilo ali desmoronar o resto da prova prática, provavelmente não teria dado certo, né? E passou aquela estação, nas outras estações fui muito bem. Isso, você saber que você tem a chance, mesmo que você não tenha ido tão bem naquela estação, isso saber como funciona, saber como eles pontuam, isso te deixa mais tranquilo. Principalmente o checklist, né? Você saber mais ou menos o que eles cobram, o que eles gostam de cobrar em cada estação, o que sempre cobra. Então, acho que é uma coisa que ajuda bastante. E também saber prova por prova, porque Unicamp são 10 minutos cada estação, a Unifesp são 5 minutos. Então, é padrão de prova diferente, que é cobrado, acaba sendo também um pouquinho diferente. A gente já tá acabando, tá? Eu prometo. Só faltam mais umas 5 perguntinhas e daí a gente vai. Mas a maioria delas a gente já conversou sobre. A Bruna Pérez 11 perguntou como estudar durante o ciclo básico e não surtar com tanta matéria. É impossível, né? Não se apegar tanto a alguns detalhes, assim, né? Acho que se você se apegar muito às notas da faculdade, aquilo ali não ajuda, mas eu acho que não deve ser o objetivo, assim. Você tem que estar mais preocupado com o que você está aprendendo, com o que você está absorvendo, do que se você tentar absorver 100% daquilo ali, você não vai conseguir, né? Mas muitas vezes os professores não têm tanta didática assim, são slides, 200 slides por aula, 300 slides por aula, então você tem que saber dar uma filtrada nisso aí também e ver o que vai contribuir para você ou não. É o que você vai poder usar na prática depois, não adianta saber tudo de cada ciclo, de não sei o que, fisiologia disso e canal disso e daquilo, e depois não ter muita aplicação prática. Então, acho que saber aquilo que você consegue, também conseguir filtrar aquilo que você vai conseguir aplicar depois, né? Não, mas tá certo. Eu acho que talvez seja até um erro dos currículos, né, da graduação, que colocam um monte de coisa assim. Por exemplo, eu lembro que a gente estudou um monte, sei lá, tô falando agora de básicas, né, o ciclo da ureia na bioquímica, só que a gente não viu nenhuma patologia associada ao ciclo da ureia, pelo menos eu não lembro de ter visto. Então, assim, o objetivo da medicina é justamente você estudar essa parada para ver onde tem doença, né? Não... Exatamente. A gente decorava lá um monte de coisa e não fazia sentido no final, né? Então, eu acho que esse negócio do saber onde focar que vocês falaram é o mais importante possível e com certeza se talvez pudesse voltar no tempo, né, daria menos importância talvez para estudar para uma prova de bioquímica e mais importância para fazer uma iniciação científica, por exemplo. Com certeza. Repito, quanto tempo vocês fizeram as provas do hospital específico onde vocês gostariam de entrar? Como assim? Quanto tempo será ele quis dizer Antes? antes da prova? Exato, é porque tem esse negócio de guardar a prova, né? Por exemplo, eu quero Unifesp, então eu vou deixar para fazer as provas da Unifesp só quando chegar lá perto da prova. Isso. Mas era assim, era basicamente assim, vai ter a prova da Unicamp daqui 2 semanas, então agora eu vou focar em prova da Unicamp.
na próxima semana vai ser da Unifesp, então essa semana eu vou focar na prova da Unifesp. Porque não tem como você fazer tudo... Você tem que fazer várias juntas para você entender o perfil da prova, mas não tem como você fazer muito tempo antes também, porque até que chegar a prova você já... Então, tu acha que um mês antes ou 2 semanas antes, tá bom? É isso? Eu acho que é suficiente isso. Se a pessoa já tem o conhecimento consolidado e ela vai usar a prova ali para ver perfil de prova, ver o que eles cobram mais, eu acho que é suficiente. Porque decorar a prova não adianta. Né? Essa reta final ali é muita prova, muita entrevista, muita viagem, muita coisa. Então é essencial que tenha um cronograma assim, bem feito, sabe? De que dia que você vai começar, de que prova que você vai fazer cada dia. Porque se você não organizar bem isso, vai acabar não dando tempo. Porque você chega de viagem na segunda-feira, na quarta você está viajando de novo para São Paulo fazer outra prova. Então, daí na semana seguinte você já tem a entrevista, você já tem prova prática. Da mesma forma, prova prática, né? Se você deixar para estudar para a prova prática entre a prova teórica e a prática, não vai dar tempo. Você tem que ter uma programação para que esse estudo seja feito antes também já. Perfeito. Outra pergunta. Do médico JP, dá para estudar só fazendo questões e vendo videoaulas? Dá, assim, eu acho difícil. A questão, a parte das questões acho que é mais importante. A parte das videoaulas, eu acho que é legal, assim, porque eu não sei se a pessoa que dizia assim, não lê a apostila, acho que ela foi Exatamente, ela quer falar, tipo, eu vou fazer, o meu estudo vai ser assim, ver um vídeo e questão, entendeu? Eu não vou ler a apostila de Pode ser certo, sim, acho que se a pessoa acho que varia de pessoa para pessoa, né? Mas se ela vê que é algo que está dando certo para ela, que ela está conseguindo com isso fixar o conteúdo, ela vê o vídeo. O vídeo normalmente não é tão específico quanto a apostila, quanto o livro, né? Ele vai te dar uma noção geral e você pode, com as questões, ir pegando esses detalhes e pegando. Acho que o volume de questões é o mais importante. Para quem lê a apostila, para quem não lê, o volume de questões é o mais importante. Fazer questão, você pega o jeito de fazer prova, né? Então, o volume de questões acaba sendo o mais importante. Se ela vai ler ou não ler a apostila, acho que isso, até porque não li todas as apostilas, não me arrependo, não foi por falta de tempo, assim, algumas realmente achei que naquele momento não valeria a pena investir em resolver questão, em que achei que ia me acrescentar mais, aproveitaria melhor meu tempo do que se eu passasse 10 horas lendo uma apostila e de forma muito passiva, né, que você vai só ler e absorver muito, não vai absorver tudo que você leu. Perfeito. Agora a última pergunta, como foi a transição de interno para residência? A pergunta legal é do Fritz também, nosso integrante da MedSimple também aí. Ele... muda um pouco porque você fica bem mais responsável. Acho que a principal transição que a gente passou foi a de interno para médico mesmo, né? Que foi a de interno para você a hora que você vai trabalhar. Na residência, acho que você até volta um pouco um pé atrás, porque a hora que você vai trabalhar, você é o chefe, você discute com você mesmo, né? Na residência você ainda tem um pouco com quem discutir, você tem uma retaguarda para você conversar com alguém, então é claro que você tem bem mais responsabilidade quando você é interno, você é responsável, pelos pacientes, você faz mais coisas, mas acho que a principal transição de responsabilidade ali é de interno para médico, para que o seu CRM é o CRM que entra na jogada. A hora que você carimba a receita, carimba o pedido de exame, pensa que se acontecer alguma coisa, aquilo dali é com você, eu acho que Carimba uma declaração de óbito. Uma declaração de óbito. Só para entender aqui, se o pessoal não está entendendo direito, às vezes alguém pulou o vídeo, né? O que eles estão querendo dizer é que eles se formaram antes, eles formaram na metade do ano e trabalharam durante 6 meses. Então, na verdade, a transição deles não foi de interno para residente, foi de interno para médico e agora residente, né? Agora para residente. Talvez tenha até ficado um pouquinho mais fácil depois disso, né? Porque assume uma grande responsabilidade, depois volta um pouquinho. Com quem você discutir, vai reavaliar o paciente contigo, né? Vai ficar um pouquinho mais... Até deixa eu perguntar para vocês, que é uma curiosidade pessoal que eu tenho, assim, o momento que, assim, cai a ficha mesmo, é quando vocês estão lá na formatura que o reitor faz a colação e coloca um negocinho na cabeça, ou o momento é quando vocês pegam o CRM na mão, assim? Não, eu acho que o momento é a hora que você vai atender os pacientes. A hora que você libera o paciente, que você fica aquela pulga, e se não for só isso, né? E se tiver alguma coisa a mais, vai ser... Será que não tinha alguma coisa a mais? Será que não vai piorar em casa? Alguma coisa? Criança, né? Criança, eu tinha muito medo de atender criança, assim. Será que ela não precisa de antibiótico mesmo? Será que eu vou liberar ela para casa, em casa ela vai afundar e vai dar tudo errado? E sempre acho que essa é a hora que você pensa assim, meu Deus, agora é comigo. Sim, você lembra das histórias dos professores contando que, cara, eu botei o olho naquela criança, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E se eu não vi essa coisa errada? Exato.
Eu acho que é isso, gente. Aí, a última coisa que eu queria falar para vocês, se vocês têm alguma mensagem final para deixar para os nossos seguidores ou para quem quer que esteja assistindo, né? E talvez aqui a pergunta ideal seja se vocês pudessem voltar no tempo, né? E falar lá com a Tati da primeira fase dos cadernos da Tati, ou o Gustavo lá acabou de entrar lá calorão. O que que você falaria? O que que vocês falariam para eles? Ah, difícil, hein? Mas, assim, eu acho que a gente fez boas escolhas. Acho que talvez sabendo que daria certo, que deu certo, que está dando certo, né? Não deu 100% ainda. Na hora que a gente terminar, a gente vê, mas até essa etapa deu certo. Acho que por enquanto talvez não mudaria muito. Acho que você não conhecer o caminho que você vai trilhar faz parte de ter aquele frio na barriga e você saber e procurar caminhos. Talvez se você soubesse exatamente do que fosse acontecer, você não correria tanto atrás das coisas, não fosse tanto atrás, né? Então, esse frio da barriga faz parte, acho. Recado que eu vou deixar... e acho que já faz parte desse recado que eu vou deixar pro pessoal, né? Esse medo de você não saber, não sei se tô fazendo a escolha certa, não sei se vou passar, não sei se estou escolhendo fazer no lugar certo, não sei se estou estudando da forma certa. Isso a gente nunca... Quando você não tiver esses medos, provavelmente alguma coisa está errada. Você está muito confortável, você está... você não está procurando evoluir. Quando você está com esses medos, você está com essas dúvidas, você está procurando melhorar. Então, acho que isso faz parte do processo de evolução aí. Desejar boa sorte para vocês aí da Med Simple também, que estão crescendo bastante, continuem crescendo aí. É muito legal ver o pessoal da nossa escola fazendo sucesso aí, né? Perfeito. Eu acho que a mensagem para o pessoal é ter o seu objetivo e fazer o que for possível para você chegar até ele. Se precisar estudar um monte, vai estudar um monte. Então, ter o seu objetivo na cabeça e correr atrás dele. Queria agradecer, Vini, a oportunidade da entrevista aqui com vocês e parabenizar pela página, né? Como o Gustavo disse, está sendo um grande sucesso. Nossa, muito obrigado, gente. É um prazer, já falei no começo, um prazer ter vocês aqui, né? E poder extrair todas as informações brilhantes que vocês passaram aqui para mim hoje, que vão me ajudar muito, e eu espero que ajude também todos os nossos seguidores, todas as pessoas que vão ver esse vídeo. E é que nem você falou, espero também que tenha sido uma oportunidade legal para vocês falarem um pouquinho a história de vocês e demonstrar para todo mundo que é possível, se você se dedicar e tudo mais, passar numa residência concorrida. E é isso, eu acho. Valeu, Vitor. Obrigada. Legal. Obrigado, gente, pela presença. E valeu. nos vemos. Nos vemos, com certeza. Boa sorte para vocês aí. Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.